Páscoa, domingos em que celebramos a razão de estarmos aqui. Porque Ele vive, nós temos esperança, nós temos motivos para cantar, para louvar, para bendizer. Porque Ele vive, nós temos vida também. Nós somos salvos, nós somos resgatados, nós somos restaurados por meio da comunhão com Deus. Então, convido você que pode se colocar de pé, nós vamos orar, agradecendo por esse privilégio que nós temos de iniciar mais uma semana nessa casa de oração, de iniciar mais uma semana aqui na comunhão com os irmãos, e de poder prestar culto, de poder comemorar o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Que o Senhor, ó Pai, de tal maneira nos amou, Senhor. Obrigado porque esse amor, ó Pai, custou, Senhor, um alto preço, um preço de sangue, Senhor. E através desse sangue que nós somos, ó Pai, perdoados, nós somos libertos do nosso pecado, Senhor. Através desse sangue, hoje nós temos vida, Senhor. Nós somos reconciliados, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não olhou a nossa condição, o Senhor não olhou quem somos, ó Pai. Mas o seu amor nos alcançou, o seu amor, ó Pai, o Senhor nos libertou, Pai. Por isso nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Abençoa, Senhor, esse nosso ajuntamento, Senhor, que seja, Senhor, agradável ao teu trono, Pai, agradável a ti, Senhor. Os louvores que aqui entoaremos, ó Pai, cheguem, Senhor, ao teu trono, como aroma suave, ó Pai. O Senhor abençoe cada um que está aqui nessa noite, aqueles que nos acompanham através da transmissão online. Colocamos sobre
prova seu amor para conosco é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus não começou quando a gente entendeu quem Ele era. Começou quando nós nos tornamos melhores ou mais dignos. O Senhor nos amou antes de sermos amáveis. Ele nos amou. O seu amor maravilhoso nos alcançou, mesmo apesar de quem somos. Isso é graça. Graça é um favor não merecido. Nenhum de nós. Não há nenhum. A Bíblia diz que não há um justo sequer. E mesmo assim, Ele nos amou, Ele se entregou. Isso é graça, meu irmão. Nada pode pagar. Não há nada que você faça para pagar esse amor. Não há nada. É isso que nós vamos cantar agora. Graça sobre graça recebi. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, tão pequeno, tão miserável, homem que sou, como diz Paulo. Logo eu, logo você, logo nós fomos alcançados por essa maravilhosa graça. Quando a caído me encontrei,
próxima canção que nós vamos cantar, ela é uma canção que nós vamos cantar pela primeira vez. Ela fala sobre esse Deus que venceu a morte, esse Deus que a Bíblia diz que antes que existissem os mundos, antes que existisse o mundo, de eternidade a eternidade, Ele é Deus, Criador de todas as coisas, Criador da minha, da sua vida, aquele que tem o mundo em suas mãos, e apesar de tanta glória, tanto poder, Ele ainda se importa, ainda olha, cuida de cada um de nós, mesmo pequenos como nós somos, nós estamos sobre as suas mãos maravilhosas. Essa canção ela diz: Tu és Deus e quem sou eu para negar o teu poder? Nós temos provado de tantas maravilhas que o Senhor tem feito na vida de todos nós aqui, tantos motivos que nós temos para agradecer, para louvar o Senhor, a Ele que me enxergou quando ninguém mais me enxergava, naquele momento de aflição, Ele nos enxergou, a Ele que me resgatou através do Cordeiro de Deus enviado ao mundo, a Ele que comigo está e que nunca me abandonará. A Bíblia fala, Isaías diz que ainda que uma mãe, é muito raro, é muito difícil a gente ver uma mãe abandonando seu filho, mas é possível, a gente já vê notícias por aí, e a Bíblia já sabe disso, ela diz: ainda que eu todavia não me esquecerei, eis que tem que ser gravado na palma das minhas mãos. Esse é o nosso Deus. Então a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém.
Graça e paz, irmãos. Boa noite. Queremos agradecer, em nome da Segunda Igreja Batista, aqui de Mirassol, a visita dos irmãos que nos visitam essa noite. Já veio pela segunda, terceira vez, já não é mais visitante, né? Então sintam-se abraçados. Obrigada. Mas hoje tem a primeira vez, pastor Maurício. Pode ficar de pé, pastor. É um conhecido, querido nosso, né? Já conhece ele. Hoje está congregando na Crescer. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 12 a 23. Estou com a tradução Nova Almeida atualizada. Fala sobre a nossa ressurreição. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, por que se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Portanto, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém? Cremos na palavra de Deus. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que foi escrita por homens inspirados por Deus. E se cremos na palavra que ela é real, cremos que Cristo ressuscitou. E que aqueles também que creem em Jesus como Senhor e Salvador, ainda que estejam mortos, ressuscitarão no grande dia. Amém? Vamos orar. Senhor, agradecemos por esse dia tão importante na nossa vida. Muito obrigada pela nossa salvação em Cristo Jesus. Muito obrigada porque um dia o Senhor deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. E por isso hoje estamos aqui celebrando, louvando ao Senhor, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Obrigada porque o Senhor nos dá a certeza da salvação quando aceitamos a Jesus, que é o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Muito obrigada, Deus. Obrigada pela nossa salvação em Cristo Jesus. Obrigada pelos nossos irmãos espalhados por todo o mundo, que hoje também se alegram conosco numa data tão importante. Obrigada pelos irmãos que nos visitam hoje, que também estão cultuando conosco. Muito obrigada. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, ao único que é digno de todo louvor e de toda adoração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, sejam todos bem-vindos, minha adoração. Minha palavra é de agradecimento aos irmãos, por toda essa preparação que nós tivemos para a nossa conferência de Páscoa, e eu quero agradecer aos irmãos,
Os irmãos se colocaram à disposição para gravar os vídeos, se colocaram à disposição para orar, participar da nossa hora de oração, os irmãos nos lares, foi tudo muito bom, né? E Deus certamente falou aos nossos corações, e a mensagem de Deus também chegou a muitos corações. Todas as mensagens foram transmitidas, todos os vídeos foram compartilhados. Eu sei que os irmãos convidaram muitas pessoas, né? Além dos convites físicos, tivemos também o anúncio lá do telão. Deu um probleminha lá na transmissão ali na entrada da cidade, não sei quantos aqui viram, né? O nosso anúncio lá das conferências, mas desde a última sexta-feira estava vinculado lá, né? Então eu quero agradecer a Deus, a todos os irmãos. Muito obrigado a todos pelo trabalho, pelo empenho. A nossa tarefa é anunciar, é semear. Quem vai fazer brotar é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ter a consciência de que nós fizemos aquilo que deveríamos fazer, né? E fizemos. E agora o Senhor dará o devido lugar à palavra em cada coração. Então, muito obrigado, irmãos. E a gente avança, viu? Agora a gente começa aí a nos preparar para as próximas etapas aí desse ano, o que Deus tem para fazer através da nossa vida, através da nossa igreja e, sobretudo, através da vida de cada um dos irmãos. Então, se comprometa com Jesus. Deus tem muito para fazer e Ele quer usar a gente, quer usar a mim e você. Ele quer expandir o seu reino através das nossas vidas. Tá bom? Então, muito obrigado. Equipe de louvor, recebe o louvor, está louvando a Deus. E você que veio preparado nesta noite para ofertar, faça isso com amor. A gente tem podido ofertar e temos visto Deus nos abençoando. Agora a nossa oração tem sido no sentido de Deus nos dar como o povo de Deus andava pelo deserto, eles pediam um lugar de descanso para a casa de Deus, que é o tabernáculo. E nós também pedimos ao Senhor que nos dê agora um local de descanso, que seja nosso, né? O local onde nós possamos construir a nossa igreja, estar ali. Então gostaria que os irmãos já estivessem orando, clamando a Deus nesse sentido. E já as ofertas dos irmãos têm nos dado a estabilidade para estarmos aqui, mas a gente precisa avançar. Tá bom? E Deus continue nos abençoando. Vamos louvar e quem veio preparado poderá ofertar em nome de Jesus. Você que pode se colocar de pé, como nós cantamos esse hino, maravilhosa graça, lembrando aí dessa graça maravilhosa que nos salvou. Você pode fazer isso também, trazendo seu dízimo e suas ofertas. Oh
Vamos ter infantil hoje? Isso. Vamos chamar as crianças aqui, para a gente orar pelos pequenos, agradecer a Deus, nossas crianças, né? Não, Beatriz, que vai estar com as crianças. Vamos orar, agradecendo ao Senhor pelas ofertas, né? Pela Beatriz, pelos pequenos. Não fez algo especial para as crianças? Mostra para a gente. Hoje a gente vai estar terminando a parte de missões com eles e também vai ter um mimosinho de Páscoa para eles. Então vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos entregar o dízimo, a fidelidade, aquilo que o Senhor nos tem dado, o Senhor nos ensinou pela tua palavra. E é tão bom ser fiel ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel a Deus a nós. Na verdade, o Senhor tem sido fiel a si mesmo. E por isso, Deus, o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado. Continue abençoando os teus servos, dando provisão. E se há alguém, ó Deus, que ainda não tem sido fiel ao Senhor, o Senhor desperte o coração, para que assim o faça, ó Deus, e descubra a maravilha que é poder ofertar com amor. Obrigado pelas nossas crianças, peço que o Senhor abençoe, tua serva Beatriz, soluce ela, Deus, para falar aos nossos pequenos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, em João, Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 19. Qual é o tema da nossa conferência? Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos ouvir as irmãs, bem bonitas, mulheres, bem forte. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muito bem, os homens. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos nós. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tivemos aqui na sexta-feira, ouvimos o pastor Juliano trazendo a palavra. Ontem, o pastor Tadeu nos trazendo a palavra. Hoje pela manhã. E coube a mim agora à noite terminar essa série de 3 cultos, 3 mensagens, que nós chamamos de conferências sobre este tema. E nós temos aqui esse texto do Evangelho de João, que é da onde nós tiramos este versículo e esse tema para as conferências. Então, João, capítulo 1, a partir do verso 19, você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar aqui através do Data-Show. Diz assim a palavra do Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus me enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? E ele disse: não sou. Então perguntaram: você é profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diga, quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse
manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: vi um Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele. Aquele dia eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Oremos mais uma vez. Deus Santo, obrigado por esta palavra que é tão clara. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos tem dado de anunciar esta mensagem rica de salvação. Nós, ó Deus, não somos dignos de estar diante dela, assim como João declara que não era digno nem de levar e nem de desatar as sandálias do Mestre. Mas o Senhor, por bondade e misericórdia, veio até nós e trouxe-nos a salvação do Senhor. Então, a Deus, pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo nos fale ao coração, nos permita entender e viver a Tua vontade. Assim, meu Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é apenas uma expressão, não é apenas uma frase, não é apenas uma frase de efeito. E nós gostamos, de frases de efeito. Aliás, a gente está vivendo dias em que as pessoas gostam muito de frases de efeito. A internet está cheia de frases de efeito. E parece em algum momento que se a gente tomar posse de algumas frases de efeito, isso vai mudar a nossa vida. Não, nossa vida não muda com as frases de efeito. A nossa vida não muda com frases motivacionais. Podemos até, num certo momento, num certo tempo, numa circunstância, num curto espaço de tempo, sermos motivados por essas coisas. Mas não é isso que muda a nossa vida. Não são as frases de efeito, não são as palavras que as pessoas dizem como se fosse um amuleto, um talismã. O que muda de fato é o que, não apenas o que significa, obrigado, meu querido, mas o que é. A palavra do Senhor vai nos registrar aqui João Batista vindo anunciando Jesus Cristo como Salvador, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nessa breve história, nesse breve relato, nós temos aqui algumas coisas que são muito interessantes que nós podemos observar para que essa declaração seja feita, mas não seja apenas feita, mas seja entendida. Entendido a razão e o propósito. É interessante que são enviadas algumas pessoas, fariseus e escribas, para perguntar a João quem ele era. E a pergunta também pode ser feita a nós hoje: quem é você? Quem é você no reino de Deus? Quem é você? Olha, eu estava olhando na internet e nós vimos aí, durante esse final de semana, muitas pessoas postando muitas coisas sobre Jesus. Muitas pessoas falando sobre Jesus. Muitas encenações sobre Jesus. Nós vimos. Eu vi, você também viu na internet. Não é verdade? Nós vimos isso. Nós sabemos que as pessoas, de um modo geral, aonde nós estamos, têm conhecimento de Cristo. Ou pelo menos já ouviram falar da história de Jesus. Mas no primeiro momento,
quem é você que fala a respeito dele? Pregamos a mensagem dele, mas quem é você que prega sobre a mensagem desse Jesus? A pergunta é: você conhece esse Jesus? João Batista anuncia as maravilhas do Senhor. João diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Ai, meus irmãos, muitas vezes somos assim, voz daquele que clama no deserto. Parece que estamos falando com uma parede, não é verdade, em alguns momentos. Parece que estamos falando para pedras. Estamos falando para corações insensíveis. Eu tenho certeza que vocês convidaram 1, 2, 3, 4 pessoas. Eu tenho certeza que os irmãos oraram. Eu tenho certeza que os irmãos insistiram. Eu tenho certeza que hoje mesmo muitos de vocês enviaram mensagens dizendo: olha, hoje é o último dia da nossa conferência e gostaria de ver você ali. Não é assim? Muitas vezes somos assim. Clamamos aonde as pessoas não querem ouvir. Convidei, você convidou, e você gostaria muito que o seu visitante estivesse bem ali do seu lado. Alguns irmãos estavam olhando para a porta, aguardando seus visitantes. É isso? Eu também. Mas muitas vezes somos assim, como João Batista, anunciando no deserto. Porque mesmo que algumas pessoas vejam as maravilhas de Jesus, o coração continua como que seco. A mente está cauterizada. Não há mais espaço para compreender sobre Jesus. Certa vez eu conversei com uma pessoa que gostava muito de leitura. E ele era uma pessoa assim muito gostava de mostrar conhecimento. E eu estava recém no seminário, eu estava lendo alguns livros, e eu cheguei para ele para conversar, puxar assunto. A gente já puxou assunto. Alguma pessoa quer achar uma maneira de começar a conversar, né? E quis conversar com ele. Eu falei: o senhor já leu o livro assim? Ele falou assim: olha, eu já li tantos livros que o meu cabedal está completo. Até hoje eu estou querendo saber o que é isso, né? Eu já li tantos livros que o meu cabedal está completo. Acabou o assunto, né? Ou seja, eu não preciso ler o livro que você está falando para mim. Tem muitas pessoas que são assim. Já sei quem é Jesus, já sei quem Ele é, já compreendo tudo sobre o cristianismo e não preciso compreender mais nada. É isso mesmo? João Batista tinha consciência de quem ele era. E é interessante que diz assim, olha, versículo de número 26, João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Há uma grande diferença entre Jesus estar no meio das pessoas e há uma diferença entre as pessoas conhecerem quem é Jesus. Ele está entre vós, mas Ele não está em vós. Ele está no meio de vocês, mas Ele não está dentro de vocês. Essa é a realidade na qual nós vivemos hoje. Jesus está em todos os lugares, mas Ele não está em todos os corações. João Batista sabia quem Ele era, e por isso ele anuncia Jesus àqueles a quem eles dizem: Ele está entre vocês, mas vocês não o conhecem. Às vezes temos a impressão de que nós vivemos numa sociedade que ela está evangelizada. Vivemos numa sociedade em que pensamos que todas as pessoas conhecem verdadeiramente quem é Jesus e conhecem a palavra de Deus. Os irmãos sabem, tive a semana passada o privilégio de estar viajando ali para a conferência e o treinamento lá em Pernambuco, no Piauí. E sabe aquele sentimento que a gente tem que todo mundo conhece da palavra? Eu peguei um voo de São Paulo para Recife e eu precisei ficar 12 horas no aeroporto, esperando para o outro dia. Não dava para sair dali do aeroporto, não conheço nada em Recife. E eu tinha que arrumar um cantinho para me acomodar. Achei um lugar lá que tinha uns bancos para sentar. Olhei e falei: opa, aqui vai dar para de madrugada esticar as pernas, né? Sentei para aguardar. Dali a pouco chega um casal, uma criança no colo,
filho pequeno de mais ou menos uns 5 anos, olhando, procurando um lugar para sentar. Falei, já vou ter que ceder meu lugar, comecei. Vem aqui, senta aqui do lado. E o casal veio, a moça sentou do meu lado com um bebezinho, o rapaz puxou uma mesa, uma cadeira, sentou como se fosse o conhecido deles, começamos a conversar, a bater papo. Ele olhou para mim e falou assim, o senhor não vai acreditar. Estavam conversando com a minha esposa na sala de embarque, a gente perdeu o voo. Isso era mais ou menos umas 9h30 da noite. Ele falou assim, perdemos o voo, a gente ia para Brasília, perdemos o avião. O senhor imagina? Agora tem um outro voo que sai às 4h30 da manhã, mas só abre o guichê 00:30. A gente vai descer 00:30 para eu tentar encaixar, ser encaixado no voo das 4h30. E aí ficamos conversando. Ele falou assim, compremos livros, o senhor está viajando a passeio ou a trabalho? Não é trabalho. Mas eu falei que era pastor. Estou viajando a trabalho. Entendi no meu coração que era uma palavra que eu tinha que dar a ele ali, que Deus tinha algo para eu fazer. Continuamos conversando. Falei para ele, eu tenho uma livraria. Ele falou, pois é, comprei os livros aqui. Colocou lá, mostrou os livros, abriu o livro com ele. Comecei a ler o livro, começamos a conversar. E o papo foi indo e a hora foi avançando. E aí ele mais uma vez perguntou para mim, o senhor está indo a passeio ou a trabalho? Eu falei, eu sou pastor da Igreja Batista e estou indo para um treinamento. É mesmo? Rapaz jovem, mais ou menos uns 30 anos. Ele falou assim para mim, o senhor sabe que eu nunca li a Bíblia? Eu falei, é mesmo? Você tem Bíblia? Ele disse, tem, mas nunca li. Nunca li uma página. Sei, nunca li. Eu acho que deve ser muito difícil ler a Bíblia. Eu falei, não é não. Mas antes disso, irmãos, quando o voo chega em Recife, eu só tinha uma bolsa pequena com a minha Bíblia dentro. Todo mundo aqui tem uma Bíblia que gosta muito, não tem? Era essa Bíblia que eu gosto muito, estava dentro da minha bolsa. Só tinha ela de valor na minha bolsa. Quando eu cheguei em Recife, eu vou pegar minha bolsa. Cadê minha bolsa? Sumiu. O que eu pensei na hora? Em minha Bíblia de estimação. Foi embora. Desci, fui lá, conversei. A moça falou assim, eu vou resolver esse problema. Enquanto eu fiquei esperando lá, estava assistindo o culto aqui lá no aeroporto sentado. Mais ou menos umas 2 horas depois, veio que trouxeram minha bolsa com a minha Bíblia. Quando o rapaz disse que nunca tinha lido a Bíblia, peguei a Bíblia, tirei da bolsa, comecei a mostrar para ele. Olha, assim que são os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E comecei a conversar com ele sobre Jesus. E ele falou assim, eu achei que era tão difícil. A hora foi avançando. Quando deu meia-noite, ele falou, preciso descer para ver se eu consigo trocar minha passagem. Desceu, a esposa dele ficou lá com as crianças, daí a pouco ele volta. Meu bem, olha, não podemos trocar a passagem. Aliás, podemos, ele falou. Mas eles querem cobrar R$12.000 a mais. Só para a gente mudar o horário do voo. Mas eu conversei lá na locadora, se a gente for de carro, a gente gasta 3.000. Palavras dele, vamos de carro? Isso era domingo, 00:30, ele disse, vamos chegar em Brasília na terça-feira, depois do almoço. Ela falou assim, vamos fazer isso. E eles desceram. Só que antes deles descerem, o Senhor falou no meu coração, dá sua Bíblia para ele. Sabe o que eu falei para Deus? Essa Bíblia não. Essa Bíblia aqui não, essa aqui é de estimação, né? Tem lá há tanto tempo. Aliás, essa Bíblia até tinha encapado, eu mesmo encapei. Eu fiquei ali. E o Senhor falou, dá a Bíblia para ele. Sabe quando você luta contra o Espírito Santo? Oh, pastor, mas isso é uma bobagem tão grande. Nós só dá a Bíblia para o rapaz. Mas ali por alguns minutos eu fiquei lutando. Mas eu entreguei a Bíblia para ele. Eu falei, eu tenho um presente para você. Você tem que chamar onde está a minha Bíblia. Sério? Sério. Pode levar. Ele levou a Bíblia e desceu feliz. Ele e a esposa. Passou no outro dia, eu já estava no Piauí. E ele mandou uma mensagem para mim. Eu anotei o telefone dele, ele devolveu. Primeira frase dele, o senhor não sabe da bênção
que aconteceu. Desci, quando eu cheguei lá embaixo, o tempo que o senhor ficou conversando comigo, a locadora fechou. Fui no balcão de novo da Latam, e a moça olhou para mim, olhou para a situação que nós estávamos e falou assim: eu vou dar passagem para vocês de graça, para vocês viajarem. E as palavras dele foi o seguinte: aquele momento, se o senhor não tivesse me parado para entregar aquela Bíblia para mim e conversar comigo, eu não teria recebido essa bênção. Ele chegou em Brasília antes que eu chegasse no Piauí. Bênção de Deus. As coisas que Deus faz, irmãos, a gente não conhece. E nós muitas vezes relutamos a voz do Espírito Santo de Deus. João Batista não teve esse problema. Ele disse: eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto. Nós encontramos pessoas em todos os lugares, nós encontramos pessoas nas praças, nós encontramos pessoas no hospital, no aeroporto, na rodoviária, onde nós formos, nós encontramos pessoas que nunca ouviram do Evangelho de Jesus. Pessoas que nunca ouviram da graça da salvação, pessoas que nunca foram lavadas pelo sangue de Jesus, pessoas que nunca foram regeneradas por Cristo. Mas ainda assim, em muitos momentos e muitas circunstâncias da nossa vida, nós somos relutantes. Nós não permitimos que a graça de Deus invada o nosso coração. Nós não permitimos que a graça do Senhor seja presente na nossa vida, de forma que nós possamos ser presentes na vida de outras pessoas. Porque em muitos momentos, nós não permitimos que a nossa vida seja bênção na vida de outros. João Batista disse: olha, eu não sou digno nem de desatar as sandálias e nem de carregar as sandálias do meu mestre. Quem de nós aqui é digno, queridos? Mas é uma questão bem interessante que nós podemos destacar sobre a nossa vida com o Senhor. Muitas vezes nós somos conceituais. Os nossos conceitos são assim: é isso que eu penso, é isso que eu creio, é isso que eu sei, é isso que eu faço. Mas é exatamente isso que o Senhor quer, ou é desta maneira que o Senhor Deus quer que você se posicione diante da palavra dEle? Todos nós aqui enfrentamos lutas, desafios, problemas, dificuldades. Todos nós aqui enfrentamos batalhas espirituais. Mas sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo dias em que o acesso às coisas de Deus e as coisas prontas que nós temos sobre o cristianismo são tão fáceis a nós, que nós até nem compreendemos muito bem o que é batalha espiritual. Já perceberam isso? Nós nem conseguimos definir muito bem o que são lutas dessa vida e batalhas espirituais. Nós nunca conseguimos compreender muito bem quando o inimigo está avançando contra nós e nós ficamos desapercebidos. Continuamos tendo a mesma vida de oração que tínhamos antes. Continuamos tendo a mesma devoção que tínhamos antes. Continuamos sendo o mesmo crente que éramos antes. Porque nós não conseguimos compreender que estamos no meio de uma batalha espiritual. Nós precisamos entender que o nosso arqui-inimigo é Satanás. A palavra de Deus nos diz que nós não lutamos contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestes. Somos atingidos pelo pecado de outros, irmãos. Somos atingidos pelo erro dos outros. Somos atingidos pelo coração mau da outra pessoa. Somos atingidos por aqueles que maquinam o mal. Somos atingidos por aqueles que se permitem ser usados pelo inimigo das nossas almas. Mas nós não nos atentamos para isso. Mas também nós temos um inimigo que mora dentro de nós, que é a nossa natureza. Você e eu temos uma natureza que ela é pecaminosa, e não só pecaminosa, mas ela é autodestrutiva. Quando João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, antes,
João batizava com água, mas agora ele diz, olha, vem aquele, e aí nós vamos ver em Lucas ele dizendo isso, vem aquele que vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Antes era o batismo nas águas. João Batista, preparai o caminho, eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Não sou Elias, não sou um dos profetas, mas eu estou anunciando a vocês, preparem os seus corações, porque Cristo já está entre vós, Ele já está aqui. Quando nós falamos, irmãos, da anunciação, da volta de Jesus, há muitos que não creem. E quando nós ouvimos o pastor falando ontem sobre o aumento da iniquidade e o esfriamento de muitos, é isso que nós estamos vendo a cada dia. Cuidado, diz o apóstolo Paulo, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Mas será que estamos tendo esse cuidado? Será que estamos permitindo que esta graça de Jesus nos invada? Será que estamos permitindo entender o que é esse Jesus, Cordeiro de Deus? Se somos proclamadores dessa mensagem, quem é Ele? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado deste mundo no qual nós estamos. A palavra de Deus é clara em afirmar: todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Sabemos o que é ser amigo do mundo? Isso é claro para você, o que é ser amigo do mundo? É claro para nós o que é ser amigo do mundo? Olha, se não é claro, precisamos ir à palavra. Se não é claro, precisamos compreender essa palavra. Quando João diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós vemos aqui o Senhor falando sobre o propósito. Para que Ele veio? Jesus nasceu para ser o Messias Salvador. E Ele morreu para nos resgatar, uma vez derramando o seu sangue na cruz do Calvário, por mim e por você. Mas o que é tirar o pecado do mundo? O propósito é tirar o pecado, mas o que é o pecado? Se em nós há uma batalha interna terrível por causa da nossa natureza, nós vamos aprender pela palavra do Senhor que somente o Espírito Santo de Deus vai mortificar essa natureza pecaminosa, porque somos autodestrutivos. Algumas pessoas perguntam o que é pecado. Poderíamos começar dizendo que pecado é autodestruição. O que é pecado? É fazer aquilo que nos prejudica. Isso é pecado. Mas pastor, se nos prejudica, o que isso tem a ver com Deus? Somos feituras dele. Paulo vai dizer, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, somos a menina dos olhos de Deus, diz o profeta. Com amor eterno te amei, com laços de amor eu te atraí. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho, ainda que se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Mas nós socorremos ao Senhor nos momentos de angústia. Nós só clamamos ao Senhor quando vemos que as coisas parecem não ter mais jeito. Nós socorremos ao Senhor quando encontramos uma situação extremamente difícil. Aí dobramos os nossos joelhos, aí clamamos ao Senhor, aí pedimos a Deus, aí fazemos votos para com Deus. Por que não antes? Satanás não é dono de nada, queridos. Nada. É por isso que ele é ladrão e salteador, porque ele quer matar e roubar. Ele se utiliza das coisas maravilhosas que Deus fez, nos oferece um outro embrulho, nos oferece uma outra roupagem, mas que nos traz destruição. Faz com que pensemos que tudo aquilo que nos dá prazer e nos traz felicidade, devemos fazê-lo sem pensar nas consequências. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis Ele aí. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifesto a Israel.
Ele já existiu antes de mim. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Mas a pergunta é: qual é o propósito da minha vida e da sua? Por que nascemos? Por que existimos? Por que somos dotados de capacidade para fazer muitas coisas? Por que você é um hábil profissional? Por que você tem família, filhos? Por quê? Por que você tem dons e talentos? Para servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, de todo o seu coração. Essa série de conferências foi preparada para aqueles que não conhecem Jesus. Mas muitas das pessoas que convidamos não estão aqui. E aí o pastor diz, então o pastor fala para a igreja: meus irmãos, como fomos edificados esses dias? Como fomos edificados durante esse dia? Pelo menos eu fui extremamente edificado. Relembramos o Cordeiro que foi morto. Celebramos o sacrifício de Cristo. Reafirmamos a nossa fé. Nos consagramos ao Senhor para uma vida de dedicação. João Batista repete a mesma fala. No dia seguinte foi o estudo dos lares. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. Olhamos para a ovelha indefesa, e como diz o profeta Isaías, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Eu tive o privilégio desses dias lá no Piauí, de ir na casa de um pastor querido, que está criando ovelhas. E ele estava falando: pastor, é tão interessante que a gente só chama e elas vêm. E ele disse: tem uma ovelha que é a líder, então nós colocamos aqui no pescoço dela um sino. Não precisamos fazer nada, ela vai na frente e as outras vão atrás. É só chamar que elas vêm. Muito impressionante. Ele disse: todos os dias, na hora da alimentação, não precisa nem fazer muita coisa. Elas vêm. E a líder vem e as outras vêm também. Você é ovelha de Jesus, irmãos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera minha alma. É isso que nós somos, ovelhas. Mas foi desta maneira que Jesus se apresenta: Cordeiro de Deus. Muda que perante os seus tosqueadores não abriu a sua boca, mas foi imolado, o seu sangue foi derramado. Foi vertido por causa do nosso pecado. Eu sei, irmãos, que travamos a batalha deste mundo, de sabermos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é de Deus, o que não é, o que é santo e o que é profano. Mas nós só teremos consciência clara de tudo isso à medida que conhecermos sobre o Cordeiro de Deus. O sacrifício de Cristo não foi em vão na cruz. André fala para Jesus: queremos estar com o Senhor. E passa um dia inteiro com Jesus. Quanto tempo estamos passando com Jesus? Pastor, o senhor não tem ideia da minha vida, o senhor nem imagina como é que está sendo a minha vida. O senhor vem desse negócio de passar um dia inteiro com Jesus. Às vezes, irmãos, a gente realmente não tem tempo para ficar sentado ali por um dia todo, todos os dias. Mas a palavra de Deus nos manda orar sem cessar, buscar a Deus em todo o tempo, mas nos esforçarmos para termos o nosso tempo a sós com Deus, experiências com o Senhor, tirar um dia de vigília, um dia de oração, um dia de abster-se de todas as coisas e só pensar naquilo que é do Senhor, para que o nosso coração fique aberto para as coisas
espirituais. O apóstolo Paulo, ele diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem como? Espiritualmente. A pergunta é: você é uma pessoa que já foi lavado pelo sangue de Jesus? Se não foi, se não é, não há como compreender a palavra do Senhor. Não há como viver as maravilhas de Deus. Hoje de manhã falávamos sobre isso. Queremos sinais e maravilhas, queremos cura, queremos palavra profética. Mas a pergunta é: o que vamos fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Se você for curado de uma enfermidade, o que você vai fazer com a sua vida? Se você receber um bom dinheiro, o que você vai fazer com ele? Se você receber uma bênção que você não esperava, o que você vai fazer com ela? Se você for curado na sua alma, como será a sua vida? Queridos, quando entregamos o nosso coração para Jesus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus e agora precisamos viver em novidade de vida. Amém? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele começa tirando o pecado do meu e do seu coração, como nós o convidamos para ser o Senhor da nossa vida. Feche seus olhos, coloque sua vida diante do altar. Se você já foi resgatado por Cristo, não saia do seu coração. Nesse último dia de conferência, o Senhor nos chama para apresentarmos a Ele o nosso coração, para servir a Ele em espírito e em verdade, para passar um tempo com Jesus, para dizer: Mestre, eu quero mais de Ti. O Senhor conhece o teu coração, a minha vida. Tu sabes quem eu sou, que tem que ser mudado, que tem que ser trabalhado. Eu me coloco diante do Senhor nesta noite. Se há alguém aqui que ainda não entregou o seu coração para Jesus, tem a oportunidade de fazer, porque somente o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se com teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, será salvo. Porque é com o coração que crê e com a boca que se confessa Jesus Cristo como Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado. Obrigado, meu Pai, pela tua graça sobre a nossa vida. Obrigado porque o Senhor enviou o teu Filho amado para morrer na cruz em nosso lugar, para transformar o nosso coração, para nos fazer uma nova criatura, para nos dar razão de existir. As pessoas sem Jesus não sabem a razão da sua existência. Não sabem porque não sabem para onde vão. E entendem que ter bens materiais, ter um trabalho, ter coisas, ter uma família é suficiente. Mas o Senhor nos ensina pela sua palavra que o Senhor é suficiente e que o nosso coração precisa estar no Senhor, que a nossa vida tem que ser tua, que os nossos bens não são nossos, são coisas que o Senhor nos permitiu administrar, mas que o Senhor quer nos usar para a glória do teu nome. Toma-nos nesta noite, Jesus, e conduza-nos, ó Pai, no entendimento da tua vontade. Assim oramos no teu nome. Vamos louvar ao Senhor. Deus me sombra.
Oh Pai poderoso, louvado seja o teu nome, Jesus. Seu sangue foi derramado por nós. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu amor por nós. Louvado seja o teu sacrifício na cruz. Louvado seja o Senhor que trouxe Jesus dos mortos para a vida. O Senhor fez, Senhor, em Cristo. Jesus não está morto, está vivo. É o Senhor da nossa vida, o dono do nosso coração. É no Senhor que nos movemos, como diz o apóstolo Paulo, existimos e nos movemos, é o ar que respiramos. Seja do Senhor e para o Senhor todas as coisas. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Ó Deus, Satanás está querendo destruir as nossas vidas, nossos lares. Satanás está querendo matar esta juventude, mas pelo sangue de Jesus nos prostramos em oração pelos nossos filhos, em oração pelos nossos netos. Satanás quer matar também os anciãos, tirando deles a alegria. Ó Pai poderoso, renova a alegria dos nossos queridos, renova os lares, ó Deus, em nome de Jesus. Renova o amor, ó Pai, daqueles que têm perdido o amor pelos seus queridos, marido, esposa, filhos. Renova, Deus, o amor, renova o compromisso em Ti, Jesus. Ó Pai Todo-Poderoso, abençoa as nossas crianças, meu Deus, que elas cresçam conhecendo a Ti como Senhor e Salvador. Livra-as das drogas, ó Deus. Livra de todo mal, de todo perigo, da bebida, da prostituição, em nome de Jesus. Pai Santo, todos que estão aqui nesta noite, que travam lutas, batalhas, que estão travando batalhas contra o inimigo, repreenda, Senhor, todo levante de Satanás em nome de Jesus. E dê a cada um dos teus servos, ó Deus, a vitória, porque a vitória foi conquistada no Calvário. A vitória foi conquistada por Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, fala ao nosso coração, meu Deus. Nos ajude a viver uma vida de santidade no Senhor. Não importa, Deus, o que queremos, importa o que o Senhor quer. Não importa, Deus, a nossa vontade, importa a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Que nós nos prostremos diante da cruz, pelo sangue de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, porque o Senhor nos garante que virá nos buscar. O Senhor vem buscar a sua igreja, o Senhor vem buscar o seu povo. Deus não vem buscar templos, Ele vem buscar pessoas. O Senhor não vem buscar as paredes, Ele vem buscar você e a mim, que entregamos o nosso coração a Ele. E um dia nós ouviremos de Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. O Senhor dirá: vinde benditos de meu Pai, e nós viveremos para o Senhor para todo sempre. E na glória celestial não vai haver doença, na glória celestial não vai haver choro, na glória celestial não haverá enfermidades, traições, mortes, perdas. Na glória celestial não haverá nem os problemas que vivemos aqui. E o Senhor diz a palavra do Senhor. O Senhor diz pela sua palavra, e o Senhor enxugará nos olhos toda lágrima. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso eterno Salvador. Abençoe teu povo, Senhor. Abençoe a tua igreja. Continue falando ao coração duro. Continue falando àqueles que estão no deserto, Senhor. Usa-nos para pregar em terras áridas, em corações, ó Deus, ainda endurecidos. Ó Pai, que o Senhor não há coração tão duro que o Senhor não possa quebrar. O Senhor pode quebrar, ó Deus, nesta hora. Vai buscar os nossos queridos, ó Deus, aonde quer que eles estejam. Filho, marido, esposa, amigos nossos, queridos nossos, não importa onde estão, ó Deus, vai buscá-los, ó Pai, em nome de Jesus. Nós cremos nisso. O Senhor nos garante
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ó Deus, nós cremos nessa palavra e suplicamos em nome de Jesus que a nossa família esteja no teu altar, Senhor. Faça isso, ó Deus, em nome de Jesus, porque cremos em ti, meu Pai. Ó Deus, abençoe o teu povo. Leva-nos, ó Deus, para uma semana na tua presença. Leva-nos, ó Deus, para mais uma semana de vitórias, a despeito das lutas. Cremos que somos mais do que vencedores, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a doce e a eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui e com todo o teu povo espalhado por sobre toda a face da